Glória a Deus. O coração parece que vai sair pela boca, não é? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Queridos, nós estamos hoje num momento muito especial que é a Santa Ceia do Senhor. E junto com essa campanha também, em que nós estamos falando sobre o poder redentor do sangue de Jesus, nós estamos convictos de que o Senhor tem um propósito muito maior na nossa vida do que aquele que nós temos vivido até então. A palavra de Deus e o verso-chave desta campanha está em Efésios 1:7, que diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quando nós estamos falando sobre esse tempo da quaresma cristã, nós estamos falando nada mais, nada menos do que 40 dias de consagração, 40 dias nos preparando para estarmos celebrando a data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Talvez para alguns aparenta ser o Natal a época mais importante, mas eu quero dizer para você, claro, que Jesus nasceu, isso foi tão importante, mas mais importante para nós foi Ele morrer e cumprir o seu propósito na nossa vida. E o seu propósito foi exatamente trazer a obra redentora do Pai sobre nós. O homem estava afundado nos seus pecados, nos seus erros, sem condições de resolver por si só a sua circunstância e a sua situação. Todos nós estávamos perdidos, mas veio Jesus, e de uma forma tremenda, Ele entregou-se na cruz do Calvário sobre nós. E todos os primeiros domingos do mês, aqui nesta igreja, nós falamos sobre isso na Santa Ceia. Mas nós precisamos levantar todas as manhãs, lembrando que nós temos à nossa disposição esse elemento essencial da nossa vida, da nossa redenção, que é o sangue de Jesus. Quantas vezes afrontados pelo diabo, quantas vezes afrontados pelos problemas, pelas adversidades, quantas vezes afrontado pelas crises, às vezes nós não sabemos o que fazer. Eu quero dizer para você, clame pelo nome de Jesus e declare que há poder no sangue de Jesus. Quando você chama por Ele, Ele responde. Quando você clama pelo poder do sangue de Jesus, então todas as coisas, elas são limpas e transformadas. Eu lembro que uma das histórias reais, um testemunho forte, que eu ouvi ainda quando eu era criança, me impactou muito. Diz que havia uma jovem e que ela morava sozinha, e ela tinha sempre aquela sensação, né? Uma moça morando sozinha, ela tinha sempre às vezes o medo de entender a respeito das circunstâncias. Era perigoso no passado, ainda é perigoso hoje. E essa jovem era muito crente, consagrada ao Senhor, e ela tinha sempre um costume: quando ela orava, ela conversava com Deus, chamava a presença do Senhor, mas ela sempre terminava a sua oração e dizendo: Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Senhor Jesus, me cubra com o teu poderoso sangue. E então, uma das noites, enquanto ela foi dormir, depois de fazer esta oração, de repente um bandido entrou pela sua casa. E quando ele entrou na casa, sabendo que ali morava uma jovem mal intencionada, com todas as más intenções, então quando ele entra, e quando ele entra no quarto, e quando ele olha aquela moça, ele percebe que ela estava toda ensanguentada. Ela estava na sua cama, toda ensanguentada. E quando ele olha, ele percebe que as suas mãos estavam sujas de sangue. Então ele, mesmo apavorado, ele sai
para a rua e começa a gritar e dizendo: não fui eu, não fui eu, não fui eu entrei sim, eu tinha más intenções, mas não fui eu. E a polícia chegou e entrou na casa, e deu até trabalho para entrar na casa, que a polícia batia e não era atendida. De repente vem a moça sonolenta atender: o que está acontecendo? Aí eles assim: a gente pode entrar? O rapaz diz que tem algo aqui na casa, que tem alguém que está toda ensanguentada. Então eles entraram na casa e nada tinha acontecido. Aquela menina não sabia, não estava entendendo o que tinha acontecido. Então contaram a história para ela. Mas a moral desse testemunho é que então aquela menina lembrou-se da oração que ela fazia todas as noites. E ela disse: eu sei o que é que aconteceu. Aquilo se tornou uma grande pregação para aqueles policiais, para as pessoas que aglomeraram ali. Ela disse: todas as noites, quando eu deito para dormir, eu peço que o sangue do Senhor Jesus me cubra. Então eu sei que o sangue de Jesus é real, me cobriu, me protegeu. Era o sangue de Jesus sobre a minha vida. Esse testemunho gerou conversão, gerou um impacto transformador, e realmente nós precisamos entender: nós somos o povo da fé. Ou nós cremos e praticamos, ou nós vivemos por aquilo que cremos, ou então nós podemos abandonar a vida. E nós temos aprendido nesses dias. Nós começamos essa campanha na semana passada. No domingo nós tínhamos aqui um pastor que pregou uma palavra muito poderosa, que inclusive vai estar disponível nos nossos canais do YouTube, também para você poder ouvir novamente, ou você que não teve o privilégio de estar recebendo a palavra que o pastor Lincoln entregou, que foi tremenda para nós. Mas nós começamos na quarta-feira. O pastor Valdomiro trouxe para nós a primeira palavra dessa série de mensagens, dessa campanha, que é o poder do sangue de Jesus, trazendo redenção, baseado no que está em Mateus capítulo 26, 28. Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre o poder do sangue de Jesus, que trouxe perdão. O poder do sangue de Jesus que trouxe perdão. Nós entendemos que perdão não é apenas uma experiência pessoal, mas é uma realidade que precisa ser proclamada, que foi proclamada na cruz e precisa agora ser proclamada através de nós. Mas não através das nossas palavras apenas. O perdão precisa ser proclamado através do nosso testemunho, da nossa vivência, entendendo que nós cremos no Evangelho da cruz, no Evangelho da ressurreição, e o sangue de Jesus não nos alcança apenas, ele não apenas faz alguma transformação em nós. O sangue de Jesus nos envia para que nós possamos ser instrumentos de transformação na vida de muitas pessoas. Há perdão disponível, abundante para todos aqueles que se arrependem e creem. Não importa o nível de pecado, não importa o nível de envolvimento com as coisas desse mundo, porque nele temos redenção por meio do seu sangue. O perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Presta atenção nisso: sabedoria e entendimento. O perdão não é simplesmente algo que eu faço obrigado. O perdão não é algo que eu simplesmente pratico porque eu vou ter algum benefício. Mas eu preciso ter entendimento de tudo aquilo que o perdão pode produzir na minha vida. Eu preciso ter sabedoria para entender que há muitas circunstâncias pessoais, familiares, profissionais, coisas espirituais que são resolvidas a partir de quando eu resolvo no meu coração. É importante a gente entender que a palavra do Senhor diz assim em Efésios 1, 9 e 10, Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas estas coisas, e na terra e na administração da plenitude dos tempos.
No Antigo Testamento, todas as alianças, elas eram feitas comumente a partir de algo material que se estabelecesse. Havia sempre uma simbologia. Todos os compromissos firmados, os contratos, os acordos. Mas é interessante que havia as alianças formais, alianças que envolviam família, envolviam algo que não era meramente passageiro, sempre envolvia sangue, sacrifício. Havia essa marca que era um símbolo público de que muitas vezes eles seriam marcados por aquele compromisso que foi feito. O pastor e teólogo Palmer Robertson, ele diz assim: uma aliança é um vínculo em sangue soberanamente administrado. A ideia aqui para nós é exatamente de que as alianças que nós fazemos, elas envolvem compromissos divinos, e quando nós falamos dos compromissos de Deus, nós vamos sempre para Cristo, para o sacrifício que Ele fez conosco. E nós olhamos então para esse poder vitorioso do sangue de Jesus na nossa vida. Nós precisamos compreender isso todo o tempo. Tem gente que não gosta de tomar injeção, porque se vê uma gota de sangue já desmaia. Tem alguém aqui que é assim? Que por uma gota de sangue já desmaia? Sabe, na verdade tem pessoas que elas têm uma dificuldade incrível. Se cortar um dedo, tem que levar logo para chamar o SAMU logo, ou tem que levar logo para fazer alguma coisa, porque elas ficam apavoradas com essas situações. O que nós precisamos entender é que não há problema nenhum nisso. Cada pessoa reage de uma forma a respeito do seu próprio sangue, daquilo que vê. Mas nós precisamos entender que todos nós temos que ter uma maneira comum de reagirmos e respondermos ao poder do sangue de Jesus na nossa vida. O poder do sangue que trouxe a redenção dos nossos pecados, ou seja, aquilo que nós devíamos, aquilo que nós tínhamos que pagar, agora vem Jesus e paga por nós e nos redime. Ele pagou o preço da nossa situação e Ele retoma o governo sobre a nossa vida por causa da aliança que é feito com Ele. O perdão de Deus pelos nossos pecados causou um valor inestimável. Nós não podemos avaliar o quanto foi o sentimento do coração de Deus de ver o seu filho pregado na cruz do Calvário. Nós não conseguimos avaliar o quanto foi o sofrimento de Jesus, que na cruz ele sendo Deus, sendo o próprio Deus, se coloca na forma de homem para ser um substituto nosso, e na forma de homem ele estava sofrendo as dores de uma crucificação. É impossível para nós, e eu nem quero tentar saber como é sofrer todas as dores que Jesus sofreu. Dores físicas, que nós sabemos, de ficar com as mãos pregadas na cruz, seus pés, ficar com toda o seu corpo sofrendo o peso da gravidade, todas as dores, tudo que cãibras, dores físicas terríveis, incalculáveis, e Jesus ali na cruz. Mas haviam outras dores também que o acompanhavam, as dores emocionais. Você sabe o que é você saber que você deu a vida por alguém, você deu a vida por pessoas, e essas mesmas pessoas tinham a oportunidade de decidir entre você e o malfeitor, em escolher não permitir que você vá para a cruz, mas essa multidão que você alimentou, como foi bem falado aqui no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, essa multidão que você olhou e teve compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, e você decidiu pastorear. Essa multidão teve a oportunidade de escolher, mas ao invés de escolher Jesus para livrar da cruz, escolheu um malfeitor chamado Barrabás.
Você imagina as dores emocionais de Jesus, olhar e ver que essas pessoas estavam ali como espectadores, ali nos lugares mais próximos, para ver aquele drama, para ver aquela exposição, para ver Jesus na cruz. Se nós, muitas vezes, por alguma mera ingratidão de alguém, nós já ficamos todos revoltados, já abandonamos as pessoas, já murmuramos contra Deus, já fazemos tantas coisas, falamos tantas coisas, porque emocionalmente nós somos afetados muito facilmente quando alguém nos trai, quando alguém não faz o que nós gostaríamos que fosse feito, ou quando alguém simplesmente se move em ingratidão, quando fazemos o bem a alguém e de repente essas pessoas nos viram as costas, nos abandonam. Nós muitas vezes ficamos sentidos, ressentidos e até manifestamos isso. Mas Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele estava lá, e tudo que Ele sabia era olhar com compaixão, tudo que Ele fazia era poder olhar para todos, e quando Ele teve que falar alguma coisa para o Pai, a respeito das pessoas que estavam ali no meio daquela multidão, Ele simplesmente disse: Senhor, eles estão fora de si, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão agindo como crianças, eles estão fora das suas capacidades intelectuais, e perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você: só é possível fazer uma oração pedindo o perdão de Deus sobre a vida de outras pessoas quando nós mesmos já perdoamos. Talvez você esteja fazendo oração muitas vezes, dizendo: ó Senhor, perdoa essas pessoas, mas os criminosos, aqueles que estão cometendo, perdoa e faça que eles te conheçam. Mas eu quero dizer para você, só é possível, só é válida a nossa oração só é recebida diante de Deus quando nós mesmos decidimos perdoar aqueles os quais nós estamos orando por eles. É importante a gente entender que Jesus mostra a nós que nós devemos ir até as últimas consequências no que diz respeito ao perdão. Então, esse perdão de Jesus, ele custou dores ao Pai, dores ao Filho, e que nós não conseguimos mensurar. E é por isso que precisamos sempre entender que na prática o perdão muitas vezes é questão de vencer a amargura, é questão de abrir mão do nosso direito, é questão de entender que nós nunca vamos ter, às vezes, reparado o dano daquilo que sofremos, mas se nós somos como Jesus, nós precisamos decidir no nosso coração, praticar o perdão. Nós precisamos no nosso coração entender que nós não podemos ser vencidos pelo ódio, pelo rancor e pelo ressentimento. Nós precisamos ser vencidos pelo amor. Você precisa ser vencido pelo amor. Os seus dramas precisam ser superados pelo amor. Você precisa se render ao amor de Deus na sua vida. Quando nós deixarmos o amor de Deus penetrar na nossa vida, no nosso coração, então nós vamos tomar a decisão de poder perdoar conforme o perdão que Deus nos perdoou. Então, nós não podemos falar do poder do sangue sem falar de aliança. Nós não podemos falar de aliança sem falar de altar e de sacrifícios. Nós queremos poder, sim, nós queremos poder de Deus, queremos poder do alto, queremos poder para vencer o pecado, queremos poder para vencer na vida, queremos poder de Deus para vencer o diabo, queremos poder de Deus para vencer a carne, queremos o poder de Deus para vencer o mundo, mas nós precisamos então entender que há sacrifícios a serem feitos. Às vezes hoje, quando nós falamos de sacrifício, a gente lembra do cordeiro que era sacrificado, que era queimado no altar. Mas hoje nós precisamos entender que Deus exige de nós sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O sacrifício que Deus exige de nós é o sacrifício de perdoar aqueles que nos ofenderam. É sacrificial, é doloroso,
às vezes, aparentemente até humilhante. Porque se eu decido perdoar alguém que muitas vezes estragou a minha reputação, alguém que pisou por cima de mim como se eu fosse um capacho, se eu decido perdoar alguém que me fez tanto mal, parece ser humilhante. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. O caminho da humilhação, do perdão, é o caminho também da exaltação, porque de nada vale a gente tentar proteger a nossa reputação aqui no mundo. O que importa é o que Deus diz a nosso respeito, e não o que as pessoas dizem ao nosso respeito. E o que importa também não é o que está acontecendo nos dias da nossa vivência aqui, porque nós somos seres eternos, e como seres eternos nós precisamos entender, só vamos acessar a eternidade. A Bíblia diz: quem é que verá a Deus? Aqueles que têm as mãos limpas, aqueles que têm o coração puro, e aqueles que são capazes de amar não só aqueles que são fáceis de amar, mas amar também aqueles que são difíceis de amar, que são os nossos inimigos. Você pode entender isso? É importante a gente entender que o perdão é algo fantástico de se falar quando nós somos beneficiários dele. Quando nós falamos que Jesus nos perdoou, mesmo que a gente fez tanta coisa errada na vida. Quando nós falamos que fomos perdoados pelos nossos pais, ou que fomos perdoados pelo cônjuge, ou que nós fomos perdoados por alguém que é tão especial, é tão bom a gente dizer assim: graças a Deus eu fui perdoado, eu fui reinserido à família, eu fui mantido no relacionamento. Mas eu quero dizer para você, é muito difícil quando nós temos que decidir perdoar. Mas eu quero que você entenda que não existe outro caminho para ser salvo senão o caminho do perdão. O caminho de ser perdoado por Deus, através do sacrifício de Jesus, que perdoa os nossos pecados. E o caminho de reproduzirmos o que Jesus fez na vida de outras pessoas. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 13:20, ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dEle e opere em nós o que Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse um texto que eu quero contar uma história para você. Mateus 18, 21 a 35, eu vou precisar da ajuda também da mídia para projetar esse texto. Mateus 18, 21 a 35. Abriu aí? Essa é uma parábola que Jesus contou a respeito do servo impiedoso. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar ao meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando ele começou o acerto, foi trazida à sua presença uma pessoa que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que possuíam fosse vendidos para pagar a dívida. Não dá para projetar? O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo então teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Diga assim: glória a Deus. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, um semelhante a ele, que lhe devia 100 denários.
agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido também misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Então leia esse versículo comigo. Diz assim: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vocês entenderam a mensagem? Vocês entenderam a mensagem? De verdade? Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos algumas coisas aqui. Primeiro, um Pedro que talvez achou que tinha chegado no limite. Eu acho que ele tinha passado lá uma semana, cada dia perdoando alguém. Chegou no fim da semana e ele diz assim, né? Eu gabaritei. Tá, por dia, gabaritei. Ele chega lá, peito estufado: mestre, como é que é esse negócio de perdoar? É 7 vezes e tal. Mas aí quando chega, Jesus disse: não é nem 7 vezes ao dia, é 70 vezes 7. A impressão que se dá é de que o perdão é algo impossível de fazer, que o perdão é algo impossível de praticar. Não. O que Jesus está querendo não é colocar um obstáculo para dizer que é impossível perdoar, mas o que Jesus está querendo dizer é que é impossível viver uma vida sem praticar o perdão. É impossível viver uma vida cristã, uma vida em Deus, uma vida de Deus e ser um cristão, se eu não estiver disposto a praticar o perdão imediatamente ao ser ofendido, imediatamente ao detectar aquilo que aconteceu no meu coração. Você não tem ideia do que é ser um pastor, de lidar com pessoas, com centenas de situações, de lidar com ingratidão, de lidar com tantas coisas. Talvez algumas pessoas às vezes perguntam assim: mas é aquela situação e outra e outra. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir no coração, sempre colocar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu coração, eu decido perdoar, praticar isso. Não é fácil, é doloroso, mas eu quero viver aquilo que Jesus me ensinou. Então essa parábola que é registrada em Mateus ilustra esse ensino de Jesus sobre o perdão, que nós devemos perdoar aos nossos irmãos à medida de como fomos perdoados por Deus. É esse o sarrafo alto que está colocado diante de nós, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E o que os nossos irmãos, aquelas pessoas que nós convivemos, cometem contra nós, é algo que é pagável. Então nós devemos perdoar nesse nível, porque quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa vive atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. Quem não perdoa vive aprisionado. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive debaixo do chicote e do tormento emocional, que a Bíblia aqui fala dos verdugos, atormentadores, que nós podemos até mesmo comparar a demônios que se agarram a legalidades na nossa vida, que a falta de perdão produzem, e aí eles entram, e é importante a gente entender isso, que nós não queremos ser governados, influenciados pelo maligno, mesmo tendo uma dívida impagável, que ele foi até o rei, e ele
se prostrou, pediu misericórdia. Assim também é conosco. Deus sabe quem nós somos, sabe o que nós não conseguimos, e quando nós nos arrependemos do profundo do nosso coração, nós somos perdoados. Sabe o que essa parábola quer mostrar para nós? É que a base do perdão não é o mérito humano, não é eu tenho direito, mas a base do perdão é a graça divina sobre a nossa vida. A base do perdão é a misericórdia de Deus ministrada sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É importante você entender que aquele homem olhou e disse assim: "Sê paciente comigo, eu pagarei a dívida". Foi isso que o servo disse. Mas o que nós precisamos entender que era uma promessa impossível de se cumprir. Ele tinha uma dívida impagável. Ele disse: "Tenha paciência, eu vou pagar". Ele não ia pagar. Assim somos nós com os nossos delitos, com os nossos pecados, com os nossos erros. Nós jamais pagamos a nossa dívida. Você não paga a sua dívida entregando o dízimo. Você não paga a sua dívida fazendo um voto de vir todos os domingos, todos os dias à igreja. Você não paga a sua dívida fazendo ações em favor dos pobres, dos necessitados. Tudo isso que nós fazemos deve ser já resposta do que Jesus fez por nós. Nós viemos à igreja em gratidão a Deus, nós fazemos os votos, os propósitos, as campanhas em gratidão a Deus, nós consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos, em gratidão por aquilo que Deus já fez por nós. Nós fazemos ações sociais, ajudamos o pobre, o necessitado, em gratidão a Deus por nós. Por quê? Porque o perdão de Deus é fruto da sua graça. Nós não merecemos, mas Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Ele te amou ainda quando você era pecador. É por isso que a cruz, ela revela esse amor profundo e poderoso, em que Jesus tomou o meu lugar, em que eu fui coberto pelo seu sangue. Agora eu não tenho mais uma dívida impagável, agora eu tenho uma gratidão eterna, e eu preciso viver segundo o amor que eu recebi. Eu preciso agora retribuir também aqueles que erraram contra mim e aqueles que me pedem perdão. Eu preciso agora manifestar a graça de Deus. Hoje as minhas afeições, o meu caráter, a minha vontade se submetem ao senhorio de Jesus. Hoje, os meus sentimentos, eles precisam estar agora totalmente submetidos àquilo que Jesus fez por mim, porque o perdão e a cruz nos possibilitam reciclar o passado, transformar o presente e projetar o futuro. É tremenda essa palavra do pastor Fábio Damasceno. O perdão e a cruz possibilitam reciclar o passado, transformar o presente e projetar o futuro. Sim, é essa aliança que Jesus trouxe a nós. Eu quero dizer para você, você é capaz de viver uma vida de integridade diante de Deus. Você é capaz de perdoar. Por isso, segundo esse texto que nós lemos, eu quero aplicar isso a você. Como que eu vivo e pratico o perdão? É preciso reconhecer que é devedor integral da graça do Senhor. O Senhor daquele servo teve compaixão, cancelou a dívida e deixou ir. Sim, porque Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês mesmos, mas é dom de Deus. Então, reconhecer que Jesus é misericordioso, que Ele tem feito isso por nós, vai fazer a diferença. Nós precisamos entender que perdão é sujeição em amor, é crer que Deus irá cuidar de nós e nos defender e nos recompensar de tudo aquilo que os nossos inimigos têm feito contra nós, porque Deus tem um plano, e o plano de Deus para nós é um plano de amor. Deus tem um plano de amor sobre a sua vida.
E esse plano de amor, ele só pode ser ativado se através da prática do perdão. Esse plano de amor, ele só pode ser habilitado quando você decidir liberar o seu coração de todos os sentimentos escusos, aqueles sentimentos terríveis e destruidores. Mas a segunda coisa que a gente precisa aplicar na nossa vida nesse ensinamento é que precisamos viver em humildade e dependência pela bênção e pela graça recebida de Deus sobre a nossa vida. A redenção que nós recebemos é graça. A redenção que recebemos é bênção. A redenção que recebemos é favor. O servo prostrou diante dele e disse: tenha paciência comigo, eu pagarei. Mas em Colossenses 1:13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção de todos os nossos pecados. Uma das coisas que nos levam ao perdão é saber quem nós somos em Deus. Uma das coisas que nos levam ao perdão também é sabermos quem Deus é em nós. Quem você é em Deus, você sabe? Filho amado do Pai. E quem Deus é em você? Eu poderia resumir: Ele é Pai. Não, Ele é tudo. Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Ele fez tudo pelas nossas vidas. Então, quando nós temos esse entendimento, nós nos colocamos na dependência como filhos humildes, com o coração genuinamente agradecidos diante dEle, e entender que Ele é tudo que nós precisamos. Nós estamos numa posição segura de poder experimentar o sobrenatural dEle na nossa vida. A terceira coisa que nós precisamos entender, que o poder do sangue de Jesus nos trouxe um perdão completo, e agora nós precisamos agir com autoridade para decidir e amar. Ter autoridade para decidir perdoar e amar. Ele, porém, não quis, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então o Senhor o chamou e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Talvez essa palavra conservo, a gente está parecendo conserva, né? Está parecendo a historinha das latas de conserva aí, né? Mas não é nada disso não. Quem é o seu conservo? A pessoa que serve com você, essa pessoa que está do seu lado aí, essa pessoa que convive com você. Então, na verdade, todos nós somos servos de um único rei. Só tem um rei, é Jesus. E agora todos nós somos servos, independente de qual a função que cumprimos no reino de Deus, do que ocupamos aqui na terra, de qual a nossa posição social, diante de Deus nós somos servos. E agora nós precisamos também entender que todos nós que somos servos e conservos uns dos outros, nós somos devedores. E a graça que nos alcançou precisa alcançar o outro. A graça abundante que foi sobre nós, agora através de nós tem que ser abundante sobre a vida do outro. É isso que a gente precisa entender. Jesus morreu pelo perdão dos nossos pecados. Há uma história contada lá em Lucas 24, 46 a 49, sobre o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E quando nós recebemos a plenitude do Espírito na nossa vida, nós precisamos entender que o perdão não é algo que nós temos força para fazer sozinhos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Talvez aqui esteja a chave. Por que algumas pessoas não conseguem perdoar? Porque elas querem tomar decisões intelectuais, porque elas querem tomar decisões emocionais, mas o perdão é uma decisão espiritual. Eu vou repetir. O perdão, ele não é uma decisão intelectual, não é decisão emocional, porque se você tentar pensar, refletir, estudar sobre o perdão, talvez você vai questionar muitas coisas. Se você tentar tomar uma decisão emocional, ou seja, eu vou sentir a vontade de perdoar, você nunca vai conseguir perdoar, porque todas as vezes que você volta à cena do crime, todas as vezes que você volta ao lugar onde você foi ferido, machucado, traído,
ferido, onde você realmente foi muitas vezes espezinhado, vai doer de novo, vai ferir de novo, vai abrir a ferida. É por isso que o perdão é uma questão espiritual. É algo que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela o nosso quadro anterior e mostra aonde nós estamos em Cristo agora. É o Espírito Santo que tira de nós o medo e a vergonha e tira de nós a incapacidade de podermos praticar o perdão na vida das pessoas. É por isso que nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. É por isso que quando nós vamos orar às 3 da madrugada, ou à meia-noite, como vai ser daqui para frente, eu quero dizer para você, a primeira coisa que a gente precisa é dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo eu manifesto os frutos do Espírito, e quando eu manifesto os frutos do Espírito é a revelação de que o meu coração já foi curado, que eu já tenho a capacidade de perdoar, e agora eu vou manifestar gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. É aqui que Deus nos leva para esse propósito. Então, irmão, eu quero dizer para você, Deus chamou você hoje aqui para dizer que você precisa ser cheio do Espírito Santo, e isso vai facilitar o seu caminho para o perdão. É importantíssimo nós entendermos esse propósito, receber a plenitude do Espírito Santo, não apenas nos leva a experiências sobrenaturais, mas nos permite fazer o impossível em nosso caráter, em nossa cultura, em nossas capacidades. Dizer que não conseguimos perdoar é o mesmo que dizer que a obra de Jesus na cruz não foi completa e nem poderosa o suficiente, porque somos revestidos do alto pelo poder de Deus também para perdoar. É o Espírito Santo que nos capacita. Em último lugar, o poder do sangue nos trouxe em Jesus perdão completo e eterno para você. E agora o que eu preciso fazer? Vivenciar plena liberdade pela obediência à sua palavra. Irado o seu Senhor, entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar o coração do seu irmão. Pega uma lógica nesse texto. O texto bíblico começa dizendo que aquele homem tinha uma dívida impagável. Agora, preso, Rodrigo. Preso, vocês conhecem a história de muitos presos. Preso paga a dívida, preso gera recursos, preso consegue resolver problemas? Absolutamente não. Você sabe o que isso quer dizer para nós? Que não existe outro caminho ou outra possibilidade. Se eu não perdoo, eu fico preso, eu não consigo pagar a dívida. Se eu não consigo pagar a dívida, eu continuo em débito, e se eu estou em dívida, eu não vou conseguir acessar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, tanto nessa terra como na eternidade. Você vai perceber que a palavra diz que ele foi entregue a um lugar onde ele estava oprimido pelos verdugos e torturadores. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não resista. Não resista. É importante que você viva aquilo que Gálatas 5:1 diz para nós: permaneçam firmes na liberdade para o qual Cristo nos libertou, e não submetam a um jugo da escravidão.